Boa noite, queridos companheiros. É com enorme satisfação que esta casa nos recebe de braços abertos. Ao adentrarmos por aquela porta, já somos envolvidos pelos companheiros do plano espiritual. E a partir desse momento, somos atendidos dentro das nossas necessidades. Gostaria de pedir aos companheiros que desliguem os seus celulares, seus pagers, para evitar uma distração ou atrapalhar, no caso, possa vir a atrapalhar a reunião pública. Gostaria de desejar também boa noite, boas-vindas aos nossos companheiros que estão na internet, nos acompanhando nesse momento. Lembrando sempre que as palestras são realizadas nesta casa, visando não só quem está presente, mas também auxiliar aqueles nossos companheiros do plano espiritual, pois às terças-feiras realizamos os trabalhos para os drogados, aqueles companheiros que se perderam nos vícios, da droga, dos desvairios, e que vêm aprender conosco. Tá? Antes de começarmos aí, vamos dar alguns avisos e em seguida faremos a nossa prece e iniciaremos a nossa palestra. O Centro Espírita Casa do Caminho Santana realiza atividades, as palestras e passes todos os dias, menos as sextas-feiras. Tá? Então, temos aí as nossas reuniões, que começam às 20 horas e 15 minutos. Temos também os nossos plantões de orientação, segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15 horas. Nós temos a evangelização infantil, domingo, às 10 horas da manhã. Enquanto os pais participam das nossas palestras, os filhos já vão ter no primeiro contato com a doutrina espírita através das histórias que são contadas, dos exemplos que são mostrados na evangelização infantil. Quarta-feira, a partir das 13h15 horas, e sábado, às 16h30 horas, domingo, a partir das 9h30 horas, nós também temos o nosso plantão de atendimento. Durante a semana, ou no fim de semana, estamos abertos para auxiliar aqueles que nos procuram, que estão necessitados. Nós realizamos, o segundo sábado de cada mês, a distribuição de 60 cestas básicas para as famílias carentes. Contamos com a colaboração, doação. Quem puder participar, estamos de braços abertos recebendo a sua doação de alimentos não perecíveis para compormos a cesta, para continuarmos com o nosso trabalho de auxiliar aqueles que estão necessitados. A cada 15 dias, aos sábados, nós realizamos a distribuição de lanches para moradores de rua. Então é um momento de felicidade para aqueles que não têm nada. Um pouquinho que nós temos, estamos aí distribuindo e ajudando. Okay? No dia 30 de junho de 2002, desencarnou Francisco Cândido Xavier, o maior médium espírita do Brasil, o mineiro do século. Com certeza está lá em cima, né? Olhando por nós aqui embaixo e torcendo para que continuemos na divulgação da doutrina espírita, ante as dificuldades que se apresentem, contra aqueles que nos maldizem, né? Mas venceremos aí com certeza, mantendo sempre a dignidade, o trabalho e a confiança em Deus, Jesus e nos amigos do plano espiritual. Vamos então, companheiros, cerrar os nossos olhos do plano físico. Vamos elevando os nossos pensamentos, buscando Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão querido e exemplo para todos nós, e aos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram. Humildemente, Senhor, aqui presentes, estamos reunidos para mais uma noite de estudo, de aprendizado, buscando respostas, auxílio, alento,
para as dúvidas que nos cercam. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo essa oportunidade que nos é dada. Permaneça conosco, Mestre, nos iluminando, nos orientando, e para que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que será explanado nesta noite. Ó Pai, obrigado, que assim seja. Graças a Deus. E aproveitando, companheiros, vamos envolver com muito carinho a nossa companheira Maria Rita, que fará por nós a palestra desta noite, cujo tema é fatalidade, questão 851 a 867 do Livro dos Espíritos. Que ela seja feliz na sua exposição. Boa noite a todos. Muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para darmos continuidade ao nosso aprendizado, aos nossos estudos. Na noite de hoje nós falaremos sobre a lei de liberdade que está no livro 3º do Livro dos Espíritos. Falaremos da lei da fatalidade que está dentro da lei de liberdade. Nós falamos no capítulo 3º, o livro 3º do Livro dos Espíritos, nós encontramos as leis morais, divinas ou naturais. Como que chegamos às leis? Qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui a lei. Os primeiros códigos surgiram da necessidade do homem manter o equilíbrio individual e geral, impondo-se linhas de segurança, através dos quais o grupo se unia para progredir. Então, de acordo com as necessidades, os homens foram desenvolvendo noções acerca da defesa e preservação da vida, com as intempéries do tempo ou com os ataques dos animais. Foram desenvolvendo noções de higiene, respeito a si próprio e aos outros, noções de intercâmbio entre os grupos, convívio comunitário e negociações para a preservação do próprio grupo. Essas noções se transmitiram, gerando leis que se transformaram em códigos de ética, religião e justiça. Pela intuição simples e pura, e graças também a interferências dos espíritos superiores, o homem extraiu das imutáveis leis da natureza definições para a conduta e aprendeu que a própria sobrevivência dependia da solidariedade, do amor e da justiça. E é verdade, a natureza tem muito para nos ensinar. É tudo perfeito, tudo segue uma ordem superior à nossa capacidade de entendimento. Mas pela intuição e com a ajuda dos espíritos superiores, nós podemos entender, aprender essas leis e aplicá-las na nossa existência. Todas as leis são leis divinas, porque Deus é o Criador, é o autor de todas elas. E entre as leis divinas existem aquelas que regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. E existem também aquelas leis que dizem respeito ao próprio homem, sua relação com Deus e com os semelhantes, compreendem as regras da vida do corpo e as regras da vida da alma. São as leis morais. Agora, a lei de Deus é a lei de amor. Amor soberano, absoluta lei. E para facilitar a nossa compreensão, Kardec perguntou aos espíritos se ele poderia dividir essa lei em 10. A que os espíritos responderam que poderiam, sim, que aliás essa divisão foi feita por Moisés, mas que elas não tivessem nada de absoluto, porque na realidade umas interferem com as outras, mas que ele poderia, para facilitar a compreensão, dividir em 10, e foi o que ele fez. Dividiu, então, nós temos a primeira lei, no Livro dos Espíritos, é a lei de adoração, depois a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade.
ao que os espíritos disseram que esta última é a mais importante para a nossa compreensão. Dentro do estudo da lei de liberdade, nós encontramos o estudo proporcionado pelos espíritos sobre fatalidade. Bom, o que é fatalidade? Fatalidade pode ser um acontecimento funesto, alguma coisa muito triste, um destino, ou aquilo que está determinado inevitavelmente. E na questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe fatalidade, ou seja, se todos os acontecimentos da vida são predeterminados, e se isso acontece, onde está o nosso, como que fica o nosso livre-arbítrio? Vamos lá. O que nós aprendemos, o que os espíritos nos dizem, é que nós, antes de nós reencarnarmos, nós rogamos ao Senhor a oportunidade da luta para o trabalho do nosso próprio reajustamento. Então nós solicitamos, quando não imploramos, para a aproximação de antigos desafetos com quem nós cultivamos o ódio quando nós deveríamos exercitar o amor. Nós solicitamos o nosso retorno ao círculo em que caímos por nossa própria escolha mal conduzida. E nós pedimos as provas em que nós fracassamos e nos propomos a exercitar a fé, a resignação, a paciência e o valor. Eles nos explicam também que nós solicitamos quando temos consciência, quando temos maturidade. E quando nós não temos essa consciência do que é importante para nós, os espíritos superiores assinam o contrato por nós. E através, então, do trabalho de muitos amigos, nós obtemos a bênção do retorno. Mas nós não tenhamos dúvidas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós projetamos o nosso próprio destino. O mapa da regeneração volta conosco, de acordo com o que nós mesmos assumirmos num pretérito remoto ou no pretérito ontem, nesta própria existência. Agora, a maneira como nós nos desvencilhamos das consequências das nossas próprias obras pode facilitar ou dificultar a nossa marcha na estrada do mundo que o mundo nos oferece. Agora, a liberdade, ela é condição necessária para construirmos o nosso destino. Acreditarmos que todos os acontecimentos da vida estão fatalmente estabelecidos é raciocinar de maneira equivocada. Se assim fosse, como disse Descartes, penso, logo existo. Se tudo estivesse pré-determinado, nós não seríamos um ser pensante, batalhadores, capaz de tomarmos resoluções e de interferir no progresso. Nós seríamos sim uma máquina, um robô totalmente irresponsáveis. Com relação à pergunta de Kardec se está tudo predeterminado, podemos dizer que fatalidade existe na escolha em que fizemos antes de reencarnar, de passar por esta ou por aquela prova, reencarnar com esse ou aquele grupo, naquele meio social, compreendendo que essas provas são necessárias para desenvolver as nossas qualidades, curar os nossos defeitos, nos libertar dos vícios, dos preconceitos que trazemos em nós mesmos durante muito tempo. Então, nós escolhemos antes. A fatalidade acontece depois. Ou seja, nós escolhemos, então nós vamos ter que responder pela nossa escolha. Vamos ter que viver aquilo que nós escolhemos. Isso nós entendemos como fatalidade. Algo que foi escolhido antes pelo nosso livre-arbítrio. Estabelecendo uma espécie de destino, mas nós estabelecemos. O livre-arbítrio, ele permanece conosco, para distinguirmos entre o bem e o mal, podendo ceder ou resistir às tentações. Nós formamos hoje, então, o conjunto de nossas ações, desta vida e da vida anterior. Trazemos em nós tudo o que nós conquistamos de bem ou de mal. Todas as nossas tendências que precisam ser valorizadas, cultivadas, extirpadas, e melhoradas.
Aí Kardec pergunta também: existem certas pessoas que escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Há nisso fatalidade? Os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. De uma forma ou de outra, nós não podemos evitar quando chegar a nossa hora. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a nossa hora não tiver chegado, nós não morreremos. E nós temos disso milhares de exemplos. Naquele, mais que nós lembramos, naquela época do World Trade Center, das duas torres, quantas pessoas acordaram atrasadas, quantas não puderam ir trabalhar naquele dia. Na época do tsunami, tinha 2 mergulhadores, um casal, dentro da água mergulhando, não aconteceu nada com eles. Naquele buraco do metrô, daquela linha amarela, quantos, perderam o ônibus, enfim. A pessoa, quando não chegou a hora, sempre acontece alguma coisa para ela não participar daquela situação. Deus sabe com antecedência o gênero da morte que nós teremos. E frequentemente nosso espírito também sabe. Por quê? De acordo com o gênero de vida que ele escolhe, ele sabe que fica exposto a morrer mais de uma maneira do que de outra. No livro Ação e Reação, no capítulo 18, André Luiz, ele conta para nós uma passagem muito importante de 2 benfeitores que durante muitos anos, durante muito tempo, praticaram o bem, auxiliando os doentes, os necessitados. E eles, cultos e enobrecidos, eles eram companheiros infatigáveis. Acontece, porém, que depois de tanto tempo, eles sonhavam, eles suspiravam pelo ingresso nas esferas superiores, para expandirem os seus ideais. Mas eles não demonstravam, apesar de tanto trabalho, não demonstravam a necessária condição específica para o voo anelado. Tão entusiasmados que eles estavam, eles nem sequer pensaram em mergulhar no pretérito para ver se eles tinham condições de evoluir. Porque muitas vezes nós nos fascinamos, pelo esplendor da altura e nos esquecemos dos nevoeiros do vale. Desta forma, então, eles começaram a desejar ardentemente a ascensão, mas eles estavam se sentindo desencantados porque ninguém apoiava esse seu desejo. Não reconheciam o seu mérito. Então, o tempo foi passando quando um deles, já estava ficando chateado, solicitou o pronunciamento da direção geral a que eles estavam submetidos. O requerimento passou, teve o curso normal dele, e num determinado momento os 2 foram chamados. A posição imprópria deles foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior. E foram tiradas várias radiografias da sua memória, foi indo no passado. Diversas fichas de observação foram extraídas da memória. E eles chegaram a uma importante conclusão. Ascânio e Lucas, que era como eles se chamavam, possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 500 anos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando gradativa a auscultação lhe alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Na época de 1429, os 2 cometeram um grave delito. Eles queriam fazer parte do exército de Joana d'Arc. E famintos pela influência, os 2 junto aos irmãos de armas, eles não hesitaram em assassinar 2 companheiros, jogando-os
do alto de uma fortaleza num território da França, sobre fossos imundos, e depois, como ninguém tinha visto, né, eles se envolveram lá com as honrarias. Chegados a esse ponto, então, da investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, perguntaram para eles se eles desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que eles responderam negativamente, lógico, preferindo liquidar a dívida. Desta maneira, eles suplicaram, ao invés de suplicarem a ascensão, eles suplicaram o retorno, aqui, no campo dos homens, no qual haviam acabado de pagar o débito aqui aludido. E como que eles pagaram, André Luiz pergunta? Já que eles tinham tanto trabalho, tanto tempo de trabalho, eles podiam escolher o gênero de provação. E o que eles pediram? Eles optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram suas vidas. Tinham retornado há 2 meses, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta do século XV. André Luiz fala que existiam outros companheiros que também estavam pedindo para retornar na aeronáutica. Mas como eles não tinham créditos, eles tiveram que se submeter às provações que eles precisavam passar sem escolher o gênero de provas. Então, muito frequentemente, nós também sabemos o gênero antes, o gênero de morte que podemos ter de acordo com a vida que escolhemos. Kardec continua perguntando, há fatos, existem fatos que devem ocorrer forçosamente? Sim. Mas nós, quando desencarnamos, vimos e quando estamos desencarnados, nós vimos e pressentimos ao fazer a nossa escolha. Então, não acreditemos que tudo acontece porque esteja escrito. Nós temos um conhecido e nós somos, pelo menos, costumamos agir assim. Quando as pessoas estão namorando, estão noivos há muito tempo, nós costumamos perguntar, como é, não vão casar? Aí depois que casam, e aí, não vão ter filhos? Aí tem o primeiro filho. Aí muitas vezes a gente pergunta, e aí, não vai ter o segundo para fazer companhia? Nós temos uma mania muito grande de perguntar, né? E nós temos esse conhecido, que ele nasceu o primeiro filho dele, e toda vez que nós perguntávamos, cada hora era uma coisa boa que o menino estava fazendo, agora está andando, agora está falando. E eu falei, e aí, vai ter outro filho? Ah, só se Deus quiser. Quer dizer, só se nós quisermos, porque Deus quer a nossa felicidade, não é? Agora, se nós quisermos, somos nós que fazemos. Então, lógico que ele respondeu dessa maneira, porque ele acredita que os filhos vêm quando Deus determina. Na realidade, isso existe, realmente, se nós temos a possibilidade de ter filhos, né? Somos nós que escolhemos e nós que fazemos. Um acontecimento quase sempre é consequência de uma coisa que fizemos, por um ato de nossa livre vontade. De tal maneira que, se nós não tivéssemos praticado tal ato, o acontecimento não se verificaria. Quantas vezes nós falamos, ai, se eu tivesse pensado mais, se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria passando por essa situação. Então a fatalidade, ela só ocorre depois que nós escolhemos o caminho que nós desejamos seguir. Se nós fazemos o bem, se nós queremos seguir o caminho que nos leva, eu sou o caminho, a verdade e vida, como disse Jesus, se nós queremos trilhar o caminho de Jesus, nós vamos ter a consequência disso. Se nós plantamos urtigas, nós vamos colher urtigas que ferem. Se nós plantamos o amor, nós vamos colher flores que perfumam. Agora, quando nós queimamos, quantas vezes nós ouvimos falar assim, o tijolo caiu, machucou, porque Deus quis. Ou então quando nós queimamos o dedo, será que foi Deus que queria que nós queimássemos o dedo? Não, nós queimamos pela nossa imprudência. Não digo imprudência que nós não prestamos, mas muitas vezes nós estamos, como diz a Delmar,
ela fala que nós muitas vezes agimos com ausência mental. Nós estamos fazendo uma coisa, lavando uma louça, mas pensando em outra coisa, pensando em outra, aí acabam acontecendo os acidentes, porque nós não estamos prestando atenção. Então, o que os espíritos respondem para Kardec? Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na nossa evolução moral, que estão previstos por Deus. É como o arcabouço de um grande edifício. Só a parte o esqueleto, a parte de fora. A maneira como nós vamos preencher, como vamos acabar, arquitetar esse edifício, somos nós que escolhemos. Se nós queremos um cimento melhor, materiais melhores, vai depender sempre da nossa escolha. Então, as grandes provas pelas quais nós devemos passar, essas estão previstas. Mas nós também temos que ter muita atenção. Não é nada inflexível. Tudo nós podemos modificar. Por isso existe uma diferença entre resignação e acomodação. Resignar-se é aceitar as nossas dificuldades, mas fazer o possível para superar. Resignar-se acreditando que somos filhos de Deus, que estamos a caminho da evolução, mas é estar sempre agindo. O que nós podemos fazer para modificar essa situação? Se nós temos os problemas de doenças, se estamos com problemas de doenças de grave, de pessoas que se envolveram com o vício, nós sabemos que se envolveram porque escolheram assim. E outra, essas grandes provas que estão previamente, que Deus escolhe, determina, são consequências de atitudes nossas. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, permitindo que nós tenhamos o livre-arbítrio para que nós possamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. O homem, pergunta Kardec, que comete um assassinato, isso é uma pergunta muito interessante, se somos nós que escolhemos. O homem que comete um assassinato, ele sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade até de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará sempre nele deliberar de cometer ou não o crime. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. E o mal não foi criado por Deus. Saibamos que ninguém é predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer ato, é sempre resultado da nossa vontade e do livre arbítrio. Isso tudo com relação a todos os outros problemas. Aos vícios, a todos os vícios. Somos nós que escolhemos. Aí Kardec pergunta, finalmente, então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Kardec era incrível, né? Ele pergunta, passa duas perguntas, ele faz de novo aquela pergunta de uma outra maneira. Né? E aí os espíritos respondem, tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor suportada, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos que só se preocupam com o seu bem-estar, são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa, e muito, o dos felizes no mundo. Em meio dos males que nos afligem, dizem eles, cuida que a tua consciência esteja pura, e o que já é um grande consolo. Tem uma passagem que eu acredito que todos conheçam, quando o Chico Xavier foi andar de avião, ele estava andando de avião, né? E começou uma turbulência, e ele começou a ficar preocupado, e Emmanuel chega perto, mas o que está acontecendo? Eu estou preocupado com o avião, que ele pode cair.
Falou assim, e se cair? Se cair eu vou morrer. Ele falou assim, pelo menos morra com dignidade. Se nós tivermos que morrer, se tiver chegado a nossa hora, nós vamos morrer. Nós não. O corpo físico. É porque o espírito continua vivo. Tá certo? Bom, companheiros, agora é chegado o momento que todos estão ansiosos, né? Ansiosos aí, questionamentos a respeito do que foi falado. Só levantar a mão, vamos levar o microfone, formule as sessões dentro do tema que a Maria Rita irá responder para todos nós. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Está me ouvindo bem, não, né? Tô. Tá assim, tá? A senhora colocou que o último dos mandamentos, dos 10 que Kardec colocou, seria a caridade, né? Lei de amor. A lei de amor, né? Justiça e caridade. Não é um mandamento, ele só fez um direcionamento para o nosso aprendizado. Mandamentos, quem nos trouxe foi Moisés. Certo. Quando Kardec se inspirou na doutrina espírita, ele se inspirou no budismo, no hinduísmo e nos evangelhos de Jesus, né? Não. Algumas literaturas falam isso. Não. Diz assim, o budismo, na prática do budismo, o Menem-Musso, que é um estágio altruísta como dom gratuito, e no cristianismo a caridade ela é ordenada como um mandamento e não como uma escala espiritual de ascensão. Podemos lembrar Paulo de Tarso, onde nos coloca que a salvação vem que a salvação não vem pelas boas obras, para que ninguém se glorie, pois não vem de vós, é um dom de Deus. A caridade espírita ela está com o budismo, com os evangelhos de Jesus ou com o hinduísmo? Bom, eu não entendi a sua questão com relação, mas tudo bem. Kardec, ele não se baseou em nenhuma doutrina. Primeiro porque os acontecimentos começaram em 1848 em Hydesville, onde os espíritos começaram a se manifestar por tipologia. De lá passou para a Europa, nas mesas girantes, e todos começaram a convidar Kardec, porque era a febre do momento, as mesas girantes e dançantes. Ele achava que isso era coisa para brincadeira. Mas um conhecido muito respeitado, muito estudioso, chegou a convidar Kardec para que ele fosse assistir. E chegando, ele foi, e ele começou a verificar que as mesas respondiam através de sinais, para sim, para não, para números, enfim, conforme eles determinavam. E ele começou a fazer perguntas, ao que foi respondida de uma maneira muito inteligente. E ele começou então a estudar, porque ele disse que atrás de uma causa inteligente tem que ter algo inteligente. Uma mesa não tem inteligência para isso. E aí ele começou os seus estudos em 1855 e em 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos. Agora, ele em nenhum momento participou como médium. Ele utilizava-se das respostas, fazia as perguntas para diversos médiums de locais diferentes, e quando voltavam as respostas, ele foi catalogando. E ele formou o Livro dos Espíritos com 700 e poucas questões num primeiro momento, e numa segunda edição com as 1009, enfim. Agora, você falou de Kardec, a última pergunta sua, porque o cristianismo, Jesus não fundou nenhuma religião. Ele deu como mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisto estava contido todas as leis, certo? E a única maneira de nós nos salvarmos é a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Foi a única coisa que Jesus nos deixou muito claramente, além de todos os ensinamentos que nós estamos estudando. Você quer saber a respeito do cristianismo ou o espiritismo? Eu não entendi. Jesus não falou. Paulo de Tarso viveu na mesma época de Jesus, mas eles não se conheceram. Através dos evangelhos escritos pelos apóstolos, que Paulo começou a estudar,
Certo, que a caridade, as boas obras. Que a salvação não vem pelas boas obras, para que ninguém se glorie, pois não vem de vós ao mundo Deus. E o budismo, ele se baseia no estágio máximo do altruísmo, que se chama meninismo, que é uma caridade altruísta, não tem interesse em nada. Então, o ato da escalar a ascensão espiritual, nem o budismo, nem o cristianismo se baseia nisso. É feito a caridade, mas sem a visão espiritual de escala da ascensão. Na realidade, nós precisamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É lógico, né? A caridade, a gente tem que entender que ela não é feita para nos ascender ao mundo espiritual. A caridade é para nós nos irmanarmos a todas as criaturas e seguirmos juntos para Deus, né? E o Espiritismo não foi instituída como religião. Não. Ela foi uma codificação para que que ele pudesse explicar todos aqueles acontecimentos que houve na época. É uma ciência filosófica com efeitos morais e religiosos, porque estuda Deus. Fala de Jesus, mas no primeiro princípio que ele foi feito foi exatamente para que pudesse ajudar, né? Então a gente não pode se basear em cristianismo, em budismo, em nada. Nós acreditamos em Deus acima de tudo e ele deixou para nós Jesus amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então essa é a religião maior, né? Você amando ao próximo como você se ama, você não precisa fazer mal para ninguém, então não existe templo religioso, não existe religião, existe religiosidade, a ligação com Deus. Qual não é a maior? De templo nenhum, né? Kardec pergunta qual é a melhor religião. Os espíritos respondem aquelas que fazem mais homens de bem. Todos os ensinamentos, tudo que nos leva ao Pai, são muito importantes. O que nós não podemos é nos apegar ao rótulo. Nem estarmos preocupados que vamos receber em troca todo o bem que nós fizermos. Natural. Esse é um exercício, porque nós não somos humildes, nós não sabemos amar. Nós estamos exercitando. Então, todo esse exercício vai fazer com que a diferença entre compaixão e dó. Compaixão, dó, é nós passarmos, oh meu Deus, essa criatura está no relento, ela não tem o que comer. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Compaixão é nós nos condoermos com a situação e fazermos o possível para auxiliar aquela criatura. Exatamente. Não importa o rótulo. Nós podemos ser espíritas, católicos, protestantes. O que importa é a nossa modificação. Reconhece-se o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão pela transformação, pelo seu esforço em se transformar moralmente. É por aí que nós reconhecemos. Então, não vai importar o rótulo, e sim o conteúdo. O que nós fazemos de qualidade. Ainda temos tempo para mais um questionamento? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, o caso desse avião agora, que aconteceu recentemente, isso pode ser considerado assim, uma fatalidade, digamos assim, um resgate coletivo? Um resgate coletivo. Inclusive, esse capítulo 18 do livro Lei, Ação e Reação chama-se Resgates Coletivos. Nós podemos verificar, tanto no tsunami quanto agora, existiam várias pessoas de vários países. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Sim, em determinadas épocas, com certeza, em determinadas épocas passadas, nós cometemos crimes, enfim, fizemos coisas bárbaras, nós somos atraídos para o mesmo ponto, pessoas de diferentes regiões, para que juntos possam resgatar aquela situação. Agora, existem explicações, possíveis explicações para o que aconteceu, porque foi aqui em Fernando de Noronha, né? E que poderia ser, ele entrou numa nuvem, porque você vê a nuvem, mas você não sabe o que tem dentro.
E podia ter ali dentro uma tormenta, ou tormentas. E o avião pode ter sido atingido por um raio, ou por raios, e ter se esfacelado. Agora nós vamos achar, não vejo nisso indiferença absoluta, não. Nós sentimos muito pelas pessoas que ficam. Mas o homem vai com as suas pesquisas, inclusive meteorologistas já estão lá no local, para analisar o que possa ter acontecido. Então nós vamos procurar o quê? Desculpas. Porque na realidade da lei divina, nós não escapamos. Chegou o momento do desencarne, nós vamos desencarnar. São resgates coletivos. E graças a Deus que nós temos a oportunidade de resgatar, para que nós possamos nos tornar bons budistas, bons espíritas, bons católicos, enfim, nos tornarmos criaturas melhores. Muita gente não entende, as pessoas que não conhecem os princípios espíritas, né, da doutrina, é que lá estão crianças que aparentemente são completamente inocentes, né? Você poderia explicar isso? Crianças caíram, se desencarnaram, crianças que não fizeram nada nessa existência, que pudesse ser condenado por qualquer coisa. Exatamente. Nós não entendemos como que uma criança tão pura, né, tão inocente, não fez nada. Só que nós somos espíritos e envergamos durante um tempo mais ou menos longo no planeta, né, a veste infantil. Tanto que Jesus disse que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham, mas assemelham no sentido da pureza, da inocência, né? Agora nós somos espíritos, são espíritos que trazem as suas provas, as suas necessidades de resgate. É que nós nos envolvemos, no livro Gestação Sublime Intercâmbio, Dr. Ricardo de Bernardi, ele fala assim, que nós quando nasce o nosso filho, né, aquele bebê rosado, aquela coisinha linda, o neto, nós abraçamos. Se nós soubéssemos o espírito viril, o que a criatura fez, graças a Deus nós temos o esquecimento do passado, temporário, nem totalmente, né? Para que nós possamos dar àquela criança todo, desenvolver, exercitar o amor, a dedicação, e enfim, para que nós possamos auxiliar aquele espírito a resgatar as suas dívidas. Se nós soubéssemos, com certeza, como existem nos livros exemplos, de mães que só na aproximação do espírito, a vibração daquele espírito, só por aquilo elas querem abortar, porque elas não suportam. Assim como nascem muitas mães e muitas crianças, tem várias, nós não temos condições de determinar. Exatamente. Que a gente ainda está estudando. É verdade. Nós viemos para aprender a valorizar a vida. Ali, ó. Também, né, porque toca tanto a gente essas situações e dá medo, dá muito medo. E o que a gente tem visto e tem lido é que sempre existe o amparo, é importante isso, né? Então, por mais que aconteceu o acidente, do choque, da forma que foi, acho que vai ter sempre alguém amparando, porque eu acho que Deus, né, na sua infinita misericórdia, eu acho que não vai deixar a gente sofrer, né? Óbvio que a gente tem que passar por algumas coisas, mas a gente vai ter sempre alguém amparando e cuidando da gente mesmo naquele momento muito ruim. Com certeza. Né? Sei lá se é médico, mas enfim, eu espero que todos eles, da forma que aconteceu, estejam já mais tranquilos. André Luiz e Hilário, aqui nesse livro, quando teve esse resgate coletivo, um avião que caiu, eles queriam participar do socorro às vítimas, né? Mas só alguns puderam ser resgatados. Outros estavam, porque ele diz assim que a morte, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Então estavam muito ligados à matéria, eles precisavam ficar. E eles ficavam, mas por que isso, né? Porque eles não estavam entendendo, estavam estudando a lei de ação e reação. Aí ele diz assim, mas eles queriam saber o que fez com que cada um estivesse junto naquele avião e por que todos morreram. Aí ele diz o seguinte, imaginem vocês que vocês fossem analisar cada caso, né? Porque apesar de eles terem desencarnado juntos, cada um tem o seu motivo.
Aí ele fala assim, surpreenderiam de certo, só por exemplo, delinquentes que em outras épocas atiraram irmãos indefesos do cimo, do alto de torres altíssimas, para que seus corpos se espatifassem no chão, companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o mar, pondo a pique existências preciosas, ou suicidas, que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes, em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio, para transformarem a própria situação. Aí ele fala o seguinte, que se eles fossem analisar, eles iriam passar para nós o que a criatura fez num passado e por que ela estava morrendo daquela maneira. E que isso iria nos assustar. Foi como você falou. Então ele não permite que André Luiz e Hilário participem. Porque eles iam querer saber por quê. Eles queriam saber por que todos naquele acidente, né, estavam ali. Ele falou, não, isso não é possível. Então nem tudo nós podemos saber. Fica como ele falou. São tendências que nós trazemos. Os vícios, os preconceitos, isso tudo nós precisamos trabalhar para vencer em nós. Mas nós trazemos isso com tendência. Nós não nascemos para nos tornar viciados. Nem nascemos para matar ninguém. Nós nascemos com probabilidades. Essa seria a fatalidade. Por causa das nossas atitudes anteriores e das nossas atitudes atuais, nós vamos responder pelas nossas atitudes. São probabilidades. É muito grande. É um sofrimento muito grande. Naquele outro avião que caiu aqui no Brasil também, vinha de Porto Alegre, da TAM, que não caiu. Na realidade, acabou isso. Tinha crianças também e um casal com os filhos, né? Ligaram, acho que o filho ligou para a mãe aqui. Ó, estou indo. Não chegou. Chegou, mas morreu. Então é uma prova grande que nós devemos orar bastante, vibrar para que eles tenham forças para suportar. E esclarecimento. Porque a doutrina espírita, ela é consoladora porque nos esclarece. Mostra que nós somos espíritos, que tivemos diversas existências e teremos, né? E que estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E essa é a justiça de Deus, nós não aceitamos, porque nós somos rebeldes. É por causa da nossa visão ainda de nos apegarmos às coisas da matéria, sendo que nós somos espíritos. E existe a única coisa certa da nossa vida, é a morte. A morte física. Que nós possamos, então, nos preparar para essas situações. Divaldo que fala que se o homem, o homem precisa aprender a viver para aprender a morrer. Viver bem para ter uma morte tranquila. Uma passagem, um passamento. Certo? Obrigado, Maria Rita. Infelizmente, nosso tempo é curto. Então, se depois da reunião alguém ainda desejar fazer algum questionamento, alguma colocação, Maria Rita, com certeza, está aqui para atendê-los. Bem, companheiros, depois desse momento de aprendizado, dessa troca de informações, é chegado o momento de retribuirmos. Então, mais uma vez, faço o convite para fecharmos os nossos olhos do plano físico, levando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar, através das nossas vibrações de paz, de amor, de reconforto, a todos aqueles nossos irmãos que estão necessitados, por aqueles, Senhor, que no momento do desencarne, por situações contrárias à sua vontade, possam ser amparados e esclarecidos sobre a sua situação. Num primeiro momento, apaziguado seu espírito, e depois conduzidos aos locais determinados para o repouso, medicamento,
Por aqueles familiares, senhores, que se encontram em prantos, para que sejam consolados conforme suas necessidades. Por aqueles que clamam por justiça, para que cada um receba conforme o seu merecimento. Pelos enfermos em leitos de dor, que cada um receba o remédio salutar, o amparo. Por aquele, Senhor, que se perdem nos vícios, nos esvairios, para que possam ser amparados e conduzidos ao bom caminho, sejam socorridos por vossa misericórdia e graça. Aqueles acidentados, que desencarnes coletivos, que a espiritualidade possa trabalhar, Senhor, auxiliando, amparando. Vamos envolvendo ainda o nosso planeta Terra, que passa por transformações, mudando do mundo de provas para o mundo de regeneração, para que essa força, Senhor bendita, se espalhe por todos os cantos. Que assim seja, meu Pai. E aproveitando ainda esse congraçamento de pensamentos, de vibrações, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros do plano espiritual, pela oportunidade que nos foi dada hoje, Senhor, do aprendizado, da troca de informações, que possamos, Senhor, levar para nossas casas um pouco do conforto que a doutrina maravilhosa dos Espíritos nos traz. Ó Mestre, obrigado. Que permaneça conosco por toda essa semana e que possamos nos reunir na próxima terça-feira para mais uma noite de estudo e de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.